Hoje é dia 7 de julho, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Logo mais no Castelão, o Fluminense enfrenta o Fortaleza nessa luta para deixar essa posição incômoda na tabela do Brasileirão. Segundo desafio do técnico Mano Menezes à frente do Tricolor. Seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Depois da estreia do técnico Mano Menezes na última quinta-feira contra o Internacional, um empate em 1-1 que não foi o melhor dos mundos. A gente sabe disso, né? O Fluminense necessitava muito daquela vitória, depois de perder pontos importantes para a Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, todos no Maracanã. Vencer o Inter seria o ideal, mas não aconteceu. E o Mano valorizou muito aquele resultado, que acabou, querendo ou não, quebrando uma sequência de 6 derrotas consecutivas e fez o Fluminense pelo menos voltar a pontuar. Claro que é muito pouco para a situação que o time se meteu, mas pelo menos é uma quebra de uma série de derrotas. E hoje, contra o Fortaleza, o Flu vai tentar buscar a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. É claro que é extremamente difícil enfrentar o Fortaleza lá, é sempre muito complicado, mas a gente viu a equipe evoluir em alguns aspectos, né? Em alguns detalhes, a gente já pôde perceber um pouco do trabalho do Mano Menezes. Um jogo só é muito pouco, aliás, nenhum jogo, né? Ele teve um treino praticamente para mandar esse time a campo contra o Inter e mais um treino agora para escalar a equipe diante do Fortaleza. Essas mudanças elas vão acontecer aos poucos, mas já vimos um time com uma atitude diferente, com uma pegada diferente enquanto teve perna. Depois que não teve perna, foi aquela cena toda que a gente tem observado nesses jogos, principalmente no segundo tempo. Para vocês terem uma noção, como visitante, o Fluminense fez 2 gols. Ambos foram antes dos 30 minutos do primeiro tempo e o Fluminense sempre levou no final levou gol no final do primeiro tempo e também no segundo tempo, depois que as substituições são feitas. Então isso é um padrão que a gente vem observando e é algo que o Mano vai ter que trabalhar muito para mudar essa realidade, principalmente enquanto ele não tiver a volta dos principais jogadores e também dos reforços que irão chegar. Então o Mano vai ter que, com o que ele tem em mãos neste momento, tentar mudar essa realidade. O último gol que o Fluminense marcou fora de casa foi contra o São Paulo no dia 13 de maio, lá no Morumbi, quando abriu o placar, depois acabou levando uma virada. Então que o Mano consiga, eu espero que ele tenha conseguido passar para o time, no treino que ele teve também através de vídeo, através de muita conversa, que ele tenha conseguido acertar muita coisa e que hoje o Fluminense possa quebrar essa sequência negativa e vencer esse primeiro jogo fora de casa, porque uma vitória agora, sinceramente, seria espetacular. O histórico desse confronto: 27 jogos ao todo, com 12 vitórias do Flu, 7 empates e 8 derrotas nas últimas 12 partidas. São 7 vitórias para o Fluminense, 3 empates e apenas 2 derrotas. Ou seja, o Fluminense vem levando vantagem no retrospecto recente. E o último jogo foi com vitória do Fluminense. O jogo foi lá no Raulinho de Oliveira, no ano passado. Vitória por 1-0. Quem lembra desse gol? Passe longo, ó. Bola longa, Lima. Ajeitou, não saiu. De canhota, ela queima na defesa, veio o rebote! Vamos à provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento, como sempre, da KTO, a grande parceira aqui do canal do Lessa. A dica de hoje é o seguinte: vai lá na KTO. Se você não tem cadastro na KTO, faz lá, é muito rápido, menos de 1 minuto. Você faz kto.com. E aí eu vou dar essa dica aqui. Pelo menos um gol do Fluminense no jogo, pagando 1,55, tá? Pelo menos um gol do Fluminense, pagando 1,55 contra o Fortaleza. Vitória do Fluminense está pagando 4,33. Amplo favoritismo para o Fortaleza aqui, 1,81 de acordo com a KTO. Utilize o cupom JORNADA para você não se esquecer. O cupom JORNADA te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá na KTO, sempre com responsabilidade, gente. Não vai colocar em jogo dinheiro que você não pode. Isso aqui, acima de tudo, é uma diversão pra gente. É aquela expectativa que a gente tem de voltar a ver o Fluminense ganhar e ainda botar uma grana no bolso. Infelizmente, contra o Internacional não deu, mas hoje a minha dica é essa. Vou com pelo menos um gol do Fluminense. Se você tem o Odão aqui também pagando 2,84 para o primeiro gol ser do Fluminense. Vai lá na KTO, kto.com, utilize o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus. Vamos então a essa provável escalação, que na verdade é um mistério. O técnico Mano Menezes fechou o treino, não esboçou o time, escondeu, tá fazendo suspense em relação a essa escalação,
tanto que ninguém conseguiu cravar até agora, mas temos uma boa notícia, que é a volta do Marquinhos. Trouxe essa informação para vocês aqui ontem. Marquinhos está de volta e vai ser a opção para o treinador. Se vai começar como titular ou não, vai depender dele. Mas o Mano ainda tem muitos desfalques. Lima, Marcelo, Isaac, Manuel, Felipe Melo estão ainda lesionados. O Marcelo, na verdade, voltou a treinar, ele está bem, mas por precaução ficou no Rio de Janeiro, dando sequência aí a essa transição. E suspensos, Diogo Barbosa e André. Infelizmente o André voltou bem contra o Inter depois de muito tempo e estava pendurado, acabou levando o terceiro cartão, está fora desse jogo. Então vamos tentar montar esse quebra-cabeça aí, que é a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, porque como o Mano não deu muitas pistas, eu tenho aqui algumas informações, mas não tenho como garantir que vai ser isso. Ele não deve mexer muito na linha defensiva, a não ser a saída do Diogo, porque está suspenso. Então vamos de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos e aí talvez o Guga como lateral esquerdo improvisado ou o Esquerdinha, que é um jovem que também pode ganhar uma oportunidade. O Guga foi testado nessa função. Tá? Isso eu posso dizer para vocês. Agora, se ele vai começar o jogo, eu não sei. E acho que o Guga já começa a brigar com o Samuel Xavier na lateral direita, porque ele vem jogando muito mal. Então, se ele não entrar na esquerda, ele pode entrar na direita, mas como o Mano chegou agora, eu acho que ele ainda vai sustentar um pouco o Samuel Xavier por ali. Eu não acho que ele vai barrar de cara. A gente vai para o meio de campo, sem o André. Não vejo motivos para tirar Martinelli e Alexander. Alexander fez um bom jogo contra o Internacional, apesar de alguns erros, disposição, dinâmica, marcando muito, chegando junto, mostrou uma atitude diferente, por isso eu acho que ele merece ter uma sequência. E aí Paulo Henrique Ganso também não deve sair. É importante ter um cara para pensar o jogo, para organizar o time, é o passe diferenciado. Se o Ganso estiver ligado na partida, fez um golaço contra o Inter, é importante tê-lo em campo. E aí quem entra nessa vaga? São duas opções. Se for um jogador da posição, ele tem o Felipe Andrade e o Gabriel Pires. Eu espero que ele não comece com o Gabriel Pires. Já falei, já dei minha opinião várias vezes sobre esses jogadores. Gabriel Pires, Renato Augusto e Douglas Costa não estão em condição de jogar. O Gabriel Pires é até menos do que os outros, mas mesmo assim, cometendo erros bizarros, não dá. Não dá para o Mano começar. Espero que ele não faça isso. Prefiro muito mais o Felipe Andrade ali errando, tentando e correndo do que ver novamente o Gabriel Pires fazendo o que ele fez contra o Inter. É a minha visão, mas não dá para descartar, né? Não tem como cravar isso para vocês. E vamos lá. Agora, no ataque, aí ele tem outra opção, voltar para um 4-3-3, colocando Marquinhos, Keno e o Cano. Acho improvável, porque é um jogo fora de casa, o Fortaleza ataca muito, agride muito, e como o Mano escalou o Inter, contra o Inter esse tripé de meio, não sei se ele vai querer se desfazer disso no segundo jogo. Então não iria muito por aí. Mas também dá para descartar? Não dá. Até a saída do Cano, mas quem vai entrar no lugar do Cano? Só se ele apostar no Cauã Eris, porque John Kennedy também não dá. Então são opções que o Mano tem aí para colocar nesse jogo. E como a gente está na dúvida, eu iria com o Felipe Andrade, o Martinelli, Alexander e o Ganso, Marquinhos e Germancano. Esse é o time do Fluminense que eu iria. Mas, enfim, é aquele negócio. O Marquinhos também está voltando de lesão agora. Será que ele vai voltar já bem? O Mano já vai colocá-lo de cara? Ou ele vai continuar apostando no Keno? Talvez seja até mais provável, tá? Na cabeça do Mano. Não o que eu quero e talvez o que você queira também. Mas, enfim, são possibilidades que a gente tem para esse jogo. É um trabalho que vai se consolidar com o tempo, não tem jeito, e com jogos, porque não tem muito tempo para treinamento, falei para vocês aqui, a questão é acertar com os erros que são cometidos nas partidas, o Mano tentar corrigir ali e aos poucos o time entender melhor a estratégia e responder melhor aos comandos do Mano. A minha esperança é essa para esse jogo contra o Fortaleza. Uma evolução em cima daquilo que a gente viu contra o Internacional. Mas acima de coisa, é conseguir manter a intensidade e o padrão que a gente viu no primeiro tempo. O time não morrer no segundo tempo. Essa é a grande questão. Porque o Fluminense às vezes faz um bom primeiro tempo, equilibra, joga até melhor, chega no segundo tempo e acontece tudo que a gente tem visto nesses últimos jogos. Então, dentro do padrão que ele está estabelecendo, é importante o time aos poucos ir evoluindo. Lessa, mas não tem como ser devagar, aos poucos o time tem que pontuar. Eu sei, tem que pontuar, do jeito que der. Mas não adianta chegar no segundo tempo e pregar.
né? Tem que se organizar. É o tripé que o Mano vem trabalhando, que eu tô falando para vocês, que desde quando ele chegou, organização defensiva, um time bem postado, bem organizado, a gente viu isso durante boa parte do jogo contra o Inter, é um time com a marcação muito forte, fazendo perde pressiona, a gente viu isso, e tentando sair mais verticalmente pro ataque, mais rapidamente pro ataque, e a gente conseguiu ver isso em alguns momentos. Então é evoluir dentro desse padrão, dentro daquilo que ele tem estabelecido para este início de trabalho. Fortaleza é um time que agride muito, que ataca muito, mas que também deixa espaço. Então tem que saber aproveitar isso. O tempo ainda é muito curto, mas já deu para fazer alguns diagnósticos de jogadores que dá para contar e de outros que não dá para contar. Então aqueles, mano, eu espero que você já tenha entendido isso e que não coloque esses caras novamente no segundo tempo para matar o time. Se não fizer isso, já dá um passo grande, pelo menos, para algo diferente, para uma expectativa de acontecer alguma coisa diferente do que vem ocorrendo nesses jogos em que o Fluminense perdeu pontos importantíssimos pela incapacidade de todo e qualquer jogador que sai do banco de reservas. Olha só, atenção agora para essa super análise do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, que separou alguns pontos específicos, algumas situações de jogo que ocorreram, importantes, que ocorreram contra o Internacional, padrão ou padrões que já dá pra gente identificar nesse novo Fluminense de Mano Menezes. Bora aí, fala aí, Renan. É isso, meus amigos. Vamos analisar essa primeira partida do Mano Menezes como treinador do Fluminense. Já nesse primeiro jogo, o Mano conseguiu implementar algumas de suas ideias. E a primeira delas está relacionada à nossa saída de bola. Não necessariamente funcionou em todas as vezes, mas agora nós temos aqui um padrão diferente. E é justamente esse padrão que eu quero mostrar aqui para vocês. O Fluminense, pessoal, fez uma saída que nós chamamos de 4+1. Ou seja, é uma saída com a linha defensiva mais o primeiro volante. Os zagueiros saem com a bola, os laterais dão amplitude e o primeiro volante, que é aqui o André, ele ocupa sempre as costas da primeira linha de pressão do adversário. Além disso, conforme a jogada vai se desenrolando, o meia do lado da bola baixa para dar apoio. Aqui, no caso, o nosso meia esquerda era o Alexander, ele vai baixar para dar apoio. A jogada ali acaba terminando num lateral, mas a gente vê que é uma ideia bem clara. Mais uma vez, pessoal, saída de 4+1. Agora ela vai ser ali pelo lado direito. E aí quem vai baixar? O Martinelli, que é o meia, que era o meia direita na ocasião. Outra coisa interessante, pessoal, o Mano Menezes, durante essa saída, ele prendia 3 jogadores na última linha do Internacional. Então, o Keno ficava aqui pelo lado esquerdo, o Cano pelo corredor central e o Ganso lá pelo lado direito. Ele realmente prendia 3 jogadores aqui na última linha do Internacional, justamente para segurar a última linha do nosso adversário. A gente vai ver aqui que o Martinelli aciona o Ganso, a jogada se desenrola. E essa era a ideia. Saída de 4+1 com o volante do lado da bola baixando para dar apoio. A gente vai ver aqui mais uma vez, ó. Martinelli desce para dar apoio. A jogada vai para o outro lado e quem desce para dar apoio é o Alexander. Então aqui a gente já vê que existe um padrão nessa saída de bola do Mano. Se vai dar certo ou se vai dar errado, só o tempo dirá. Mas ele rompe com aquela saída do Fernando Diniz. E aqui, né, pessoal, aquilo que eu falei. Keno, Cano e Ganso aqui na última linha da equipe do Inter. Outra mudança que nós vimos foi a postura do Fluminense na marcação. O Fluminense foi um time que marcou com muita intensidade, adiantou as suas linhas, marcou a saída de bola do Internacional, fez pressão e foi muito bom ver o Fluminense voltar a ter esse tipo de comportamento. A gente vai ver aqui, ó, o Fluminense pressiona a saída de bola, força o erro do Internacional e o Cano acaba chutando ali travado. Mais uma vez, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, Fluminense marcando alto com encaixes individuais. A gente vê tudo encaixado. Força de novo o erro do Internacional e retoma a posse de bola. Esse foi um cenário
que nós vimos bastante no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Fluminense ainda consegue manter e depois, após as substituições, a gente sabe o que aconteceu, né? O Fluminense caiu muito e não conseguiu manter essa pegada. Mas foi muito legal, pessoal, ver realmente esse ímpeto do Fluminense e com certeza já faz parte, essa mudança faz parte da ideia do Mano Menezes para esse time. E outra coisa, né? A gente vai ver aqui o perde-pressiona. O Fluminense perde a bola, Martinelli já começa a fazer a primeira pressão, a gente vai ver o Keno fechando aqui pelo meio e o Alexander também pressionando aqui o portador da bola. O Fluminense consegue forçar o erro, faz a roubada e é através desse perde-pressiona, é através dessa pressão pós-perda que o Fluminense consegue criar a sua grande chance no primeiro tempo. O Alexander aciona o Germancano e ele acaba finalizando ali na trave. E por último, eu separei esse lance aqui justamente para exemplificar essa intensidade na marcação, essa vontade, esse ímpeto, a mudança de postura que a gente viu no jogo de quinta-feira. Nesse momento, o Fluminense estava perdendo a partida por 1-0. E a gente vê aqui que a bola bate no jogador do Internacional e Diogo Barbosa encurta, vem o André, Alexander, Keno, todo mundo para roubar essa bola. O Fluminense consegue fazer a roubada e dar seguimento à jogada. Então é mais uma mudança que nós vimos no time e é claro que tem tudo a ver com a chegada do treinador Mano Menezes. Com o Fluminense no campo de ataque, já em organização ofensiva, nós vimos a formação de triângulos, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Aliás, nos melhores momentos do Fernando Diniz, nós também víamos essa formação de triângulos e eu vou mostrar aqui para vocês como que foi. Pelo lado direito, a formação dos triângulos se dava ali com Samuel Xavier, Ganso e Martinelli. Sempre com a ideia de chegar à linha de fundo e fazer o cruzamento. Então a gente vê aqui, a princípio o Samuel está na base, o Ganso na amplitude e o Martinelli na profundidade. Eles vão ali trocar passes, vai rolar a tabela e o Martinelli vai chegar até a linha de fundo para fazer o cruzamento. E uma coisa que é muito característica dos times do Mano Menezes, pesar bem a área. Então a gente vai ver aqui que o Fluminense sempre vai chegar com 3, 4 jogadores dentro da área. Aqui a gente vê o ponta do lado contrário, o Germancano e o meia chegando aqui para pesar a área. Mais uma vez pelo lado direito, outra jogada. A gente vai ver aqui agora o Ganso na base, o Samuel na amplitude e o Martinelli na profundidade. Mais uma vez, o Martinelli vai trocar passes com o Samuel Xavier e vai sair o cruzamento. De novo, pessoal, ponta do lado contrário, centroavante, meia. Mais uma vez a gente vê aqui, né, o Alexander chegando e o Martinelli também aqui dentro da área. Sai o cruzamento, o Keno ganha ali na cabeça, mas a jogada não é tão perigosa assim. Mais uma jogada que a gente vê aqui pela direita, formação daquele triângulo, Ganso, Martinelli e Samuel Xavier. A jogada não evolui por ali, o Fluminense vai fazer a inversão e agora nós vamos ver a formação de outro triângulo pelo lado esquerdo. Keno sempre na amplitude, geralmente o Diogo Barbosa aqui na base e o Alexander na profundidade fazendo esse ataque aqui ao meio espaço. Aliás, o Keno pegou muitas bolas, né, nesse jogo pelo lado esquerdo, até conseguiu em algumas oportunidades bater o marcador, mas ele acertava em uma ação e errava logo na ação seguinte, não conseguiu dar seguimento aos lances do Fluminense. A gente vê aqui, troca de passes, que vai ser uma jogada que não vai dar em nada, mas só para vocês verem a formação do triângulo mais uma vez. A bola bate no lado esquerdo, triângulo. Diogo Barbosa na base, Alexander atacando o meio espaço e o Keno na amplitude. O Keno consegue fazer a jogada individual, chega à linha de fundo, mais uma vez. Keno na amplitude, Alexander fazendo esse movimento aqui no meio espaço.
Keno consegue chegar até a linha de fundo. E aí o cruzamento é bloqueado. Olha quantos atletas dentro da área. Ganso, Martinelli e o Cano. Sempre com no mínimo 3 jogadores. O Alexander ainda chega ali também. Então, pessoal, essas são as ideias que o Mano já conseguiu botar em prática nesse primeiro momento. A gente viu ali um Fluminense muito mais intenso na marcação, marcando muitas vezes a saída de bola do adversário, pressionando, roubando essa bola no seu campo de ataque. O Fluminense também mudou a sua saída de bola, então nós vimos aquela saída em 4+1, sempre com o meia do lado da bola baixando para dar apoio, e vimos também a questão dos ataques pelos corredores laterais, sempre com a formação desses triângulos. Pelo lado direito, Ganso, Samuel Xavier e Martinelli, pelo lado esquerdo, Keno, Diogo Barbosa e Alexander. É isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Vamos ver quais serão as próximas ideias implementadas aí pelo treinador Mano Menezes. Grande abraço para vocês e saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu irmão, tamo junto. Aí se liga, hein? Tem o canal do Laranja. O Renan tá fazendo várias análises e tá movimentando o canal dele aqui no YouTube. Então você que gosta aí das análises do nosso Renan Reis, corre lá, digita aí, canal do Laranja. Vai lá e se inscreva lá no canal dele, que vocês sabem, conteúdo de qualidade. Aliás, essa análise aqui só tem no pré-jogo do canal do Lessa. É exclusivo aqui essa qualidade. Corre lá no canal do Laranja e se inscreva lá também, que é muito importante, tá bom? Vamos com informações do Fortaleza, com o Pablo Matheus do canal Expresso Tricolor, chegando com informações importantes do time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Fala aí, meu parceiro. Fala pessoal, tudo bem? Paulo Matheus do Expresso Tricolor passando para trazer informações do Fortaleza Esporte Clube, o adversário do Fluminense, na tarde deste domingo às 16 horas na Arena Castelão. O Leão do Pici, que vive um mini campeonato carioca na Série A do Campeonato Brasileiro. No meio de semana, perdeu para a equipe do Vasco jogando em São Januário por 2-0. Encara o Fluminense hoje e quinta-feira da semana que vem encara a equipe do Flamengo no Maracanã. O outro carioca, o Botafogo, já jogou aqui no Castelão e ficou no 1-1 com o Fortaleza. Então o Leão ainda precisa vencer uma das equipes cariocas neste mini campeonato carioca que está enfrentando. A gente espera que seja, claro, contra o Fluminense hoje à tarde. O Fortaleza, antes dessa derrota para o Vasco, vinha de uma sequência positiva de 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias e 1 empate. Destaque para a sonora goleada para cima do Palmeiras, 3-0 na Arena Castelão, um jogo que chamou a atenção da torcida e da imprensa como um dos melhores jogos do Fortaleza na temporada, visto que o time ainda busca uma afirmação em 2024 que está até certo ponto estranho para a imprensa que cobre o dia a dia do clube. Então, a gente espera que o Fortaleza consiga manter atuações que cheguem pelo menos perto daquilo que foi contra o Palmeiras. Não que seja uma grande exigência do torcedor, mas é algo que o elenco e a comissão técnica têm devido bastante aí ao seu torcedor. Para o jogo de hoje, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá alguns desfalques. Expulso na última rodada, Hércules é baixa por suspensão. Aí comece a anotar: Moisés, Zé Wellison, Caleb, Martínez e Pedro Rocha estão no departamento médico. O goleiro Santos é dúvida depois de sofrer uma infecção respiratória no meio de semana. A notícia positiva fica para o retorno de Iago Pikachu no ataque. O camisa 22 desfalcou a equipe contra o Vasco, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o provável Fortaleza de saída para encarar o Fluminense no Castelão deverá ter João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Cardona e Felipe Jonathan no sistema defensivo, Pedro Augusto, Lucas Sacha e Pochettino, os homens de meio de campo, Pikachu, Breno Lopes e o nosso artilheiro argentino Juan Martí Lucero no ataque. Então, é um time que deve jogar num 4-3-3, mas com algumas alterações táticas pode jogar também no 3-5-2, a depender de algumas surpresas que o técnico Juan Pablo Vojvoda gosta de aprontar ali nas vésperas do início da partida ou quem sabe também durante o jogo. Então essa deve ser a escalação do Fortaleza para o jogo de hoje. Já confirmado um público de mais de 30 mil torcedores, promessa de casa meio cheia, o torcedor tá meio assim com o time, é jogo que vai ter transmissão da TV aberta também, isso acaba afastando um pouco o torcedor do estádio, mas a gente espera ali em torno de 35, 36 mil torcedores na Arena Castelão. Beleza? Um abraço para vocês, tamo junto, faço convite.
venha saber notícias do Fortaleza aqui no Expresso Tricolor e que hoje seja um grande jogo e que vença o Tricolor PC com muito respeito, claro, ao Fluminense, que hoje pode ser o lanterna, mas continua sendo o atual campeão da Taça Libertadores da América. É um duelo perigoso, mas que vença o Tricolor do PC. Um abraço, tamo junto! Vamos lá, vamos finalizar com a arbitragem do jogo de hoje. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, apita o jogo, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo, que é de Minas Gerais, FIFA, e também pela Brígida Cirilo Ferreira, da FIFA de Alagoas. Daiane Muniz, lá vem ela de novo, lá vem a Daiane Muniz no VAR. Né? A chance da gente passar raiva hoje é gigantesca com a senhorita Daiane Muniz, mas é ela que estará lá. Esse árbitro é jovem, tem 28 anos apenas, começou a apitar a Série A nesta temporada e só fez 4 jogos de Campeonato Brasileiro, já apitou jogos também da Copa do Brasil. Então faz parte dessa renovação de uns árbitros novos que estão surgindo aí no quadro de arbitragem da CBF. A partir das 2h30 da tarde, hoje não estaremos no Castelão em Fortaleza, não foi possível ir, mas teremos repórter lá na Arena Castelão, como sempre, Jornada KTO 1902, marcando presença também no Castelão com informações direto do estádio. Então espero vocês a partir das 2h30 da tarde, equipe completa, Jornada, super transmissão no Jornada, em cadeia com o canal 20, Raiz Tricolor e também canal do Lessa. Pode assistir o jogo, fica à vontade para assistir o jogo, mas não se esqueça de deixar o áudio com a gente, porque essa transmissão é voltada para você, torcedor tricolor. É quem sabe tudo de Fluminense. Então vem curtir pra gente, vem curtir com a gente e nos vemos mais tarde. Um abraço, pessoal.